Destruí esse templo, e eu o levantarei em 3 dias, disse Jesus, tomado de indignação ao ver a casa de Deus transformada em um comércio. Nós somos templos do Espírito Santo, e em que esse templo, que somos nós, se tornou, os templos vivos, que são nossos irmãos e irmãs, tornaram-se em que para a sociedade? Produto, mercado, comércio, objeto? É preciso redescobrir a dignidade de cada pessoa humana. Ouçamos o Evangelho desse fim de semana. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Queridos irmãos e irmãs, Jesus vai ao templo de Jerusalém e fica indignado como os comerciantes usavam de um lugar sagrado como um meio de riqueza e exploração. Tomado pela sua repulsa àquela situação, Jesus expulsa aqueles homens. Como aquele templo foi violado, outro templo maior e mais digno seria violado também pela rejeição e pela morte, o próprio Jesus. No entanto, a vida tem sempre a última palavra e ele ressuscitaria após 3 dias. Hoje, somos a casa de Deus, onde a sua palavra e a Eucaristia são depositadas. E como o homem tem cuidado do próprio homem, estamos tornando a vida humana, as relações sociais, a convivência fraterna em um comércio, apenas motivada por interesses, por utilidade e fonte de benefícios. É preciso expulsar de nós essa forma de pensar pequena, imediatista e egoísta e abrir nossos olhos para reconhecer no outro a presença de Deus. Não basta o cuidado com o templo de pedra e destruirmos os templos vivos de carne e osso. Rezemos. Deus Pai, vós criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Dai-nos a graça de vivermos como irmãos e irmãs, superando as barreiras da indiferença, do preconceito e do ódio. Que possamos construir uma sociedade justa e fraterna, onde ninguém seja deixado para trás. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.